Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Nessa noite nós vamos falar sobre o segredo que abre portas. Existe um segredo que abre portas. Pastor, o que abre porta é a chave, pois a chave é um segredo. Esses irmãos que vieram aqui na frente com a chave, eles vieram com o segredo de entrar naquela casa. Quem não tem o segredo de entrar não abre portas. É preciso ter a chave, e chave está relacionada com a autoridade. Sabe quem tem a autoridade de entrar na sua casa, de funcionar a sua moto, o seu carro? Os que têm a chave. De repente, pode não ser seu, mas se alguém lhe emprestou e deu a chave, você tem autoridade para conduzir o carro, para conduzir como que vai funcionar a casa. Algumas pessoas vivem em casa alugada. Eu já morei muito tempo em casa alugada, mas eu sei que quando eu alugo uma casa e o proprietário me entrega a chave, a autoridade sobre aquela casa está sobre mim, não sobre ele. A não ser que eu deixe de pagar o aluguel e experimente o que é um despejo, que graças a Deus nunca aconteceu, a autoridade é minha. Chave está relacionado com autoridade. E às vezes nós não temos autoridade sobre a nossa vida porque nós não temos a chave. Nós não pegamos a chave e hoje eu vou liberar aqui algumas chaves no nome de Jesus. Amém? Quem quer receber chave aí? Glória a Deus, aleluia! De repente você pode receber a casa do seu carro novo, você pode receber a chave da sua casa nova, você pode receber a casa da sua moto zerada, mas você pode receber a chave direta da prosperidade, você pode receber a chave da cura de enfermidades, você pode receber a chave que vai transformar o seu casamento, que vai transformar os seus filhos, e todas essas são chaves que estão disponíveis e às vezes nós não acessamos, porque a chave é um segredo. A pessoa até tenta abrir a porta com a chave errada, mas só vai abrir quando tiver o segredo. Algumas portas hoje em dia não tem mais chave, a chave é eletrônica, digital. Nós ficamos hospedados num apartamento e que a chave era digitada. E que dígito é esse? Um segredo. Sabe como abre um cofre? Um segredo. Ou tem a chave, ou tem um segredo. Existe um segredo no reino espiritual que eu preciso liberar aqui, porque não é meu, é de Deus, e Deus escolheu os seus filhos para liberar os seus segredos, os seus mistérios. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, onde nós lemos, a partir do versículo 13, diz que indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Eu comentava um culto aí passado, que quando Jesus faz uma pergunta, não é que ele não saiba a resposta, ele faz a pergunta porque ele quer gerar em nós a resposta. Nós não sabemos a resposta, então ele não pergunta porque ele tem dúvida ou porque ele desconheça, ele pergunta porque ele sabe que nós desconhecemos. Jesus está liberando aqui um segredo. Quem pegou a chave, quem pegou o segredo foi Pedro, mas qualquer um aqui poderia ter pegado. Jesus estava com a chave sendo liberada e Pedro agarrou e disse: essa é minha, eu recebo, eu quero isso para mim. Por isso que a chave dos reinos foram entregues a Pedro, porque ele pegou a chave. Jesus faz a pergunta, porque ele queria liberar essa chave. A pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, ele não perguntou para Pedro, ele perguntou para os seus discípulos. Jesus hoje não está falando com alguém especificamente, Jesus está falando com todos nós, e no nosso íntimo ele está ministrando o nosso coração, e no nosso íntimo ele está ministrando a nossa alma. Jesus fala com os seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Quem a multidão diz que é o Filho do Homem? Jesus não pergunta para a multidão, Jesus pergunta para os discípulos. João, capítulo 8, versículo 31. Se verdadeiramente nós somos discípulos de Jesus, nós permanecemos na palavra. E o 32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar. Há uma liberdade no conhecimento da palavra. Mas o 31, o verso 31 de João 8, diz
que Jesus falava para os judeus que tinham crido nele. E isso que ele falava para os judeus era: se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente serão meus discípulos. Se permanecer no ensino é discípulo. E Jesus fala com o discípulo. Jesus quer entregar a chave para os discípulos. Não, a multidão recebe, mas Jesus tem segredos e mistérios para discípulo. E você nessa noite está aqui como um discípulo de Jesus. Ele perguntou aos seus discípulos quem era que a multidão, os outros, estavam dizendo ser o Filho do Homem. Jesus não tinha dúvida da sua identidade. Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Jesus nunca teve crise de identidade. Jesus sabia exatamente quem ele era. Jesus nunca ficou assim, meio filosofando e perguntando: quem sou eu? Para onde irei? Jesus nunca teve essa crise, porque ele sabia exatamente quem ele era, mas ele sabia, e aí você vai pegar a primeira chave, que quando nós não sabemos quem é Jesus, nós não temos chave do reino. Não adianta fazer passo de fé, não adianta fazer curso de teologia, não adianta você dizer para mim quem é a besta do Apocalipse, nem a que subiu da terra, nem a que subiu das águas, porque a grande besta somos nós, se nós não soubermos quem é Jesus. Nós precisamos ter um conhecimento de quem é Jesus e prosseguir em conhecer. Conhecer cada vez mais a Jesus é conhecer cada vez mais a palavra. Então a primeira chave, que aí não vai adiantar nada, gente. Tem gente que prospera, perfeito, parabéns. Tem pessoas que se casam, ou se dão em casamento. Tem pessoas que prosperam financeiramente, e isso é uma bênção, e nós não abrimos mão de ser abençoados. A questão é que se eu não conhecer Jesus, nenhuma dessas bênçãos vai satisfazer um vazio que tem no meu peito, no meu coração. Algumas semanas atrás, um delegado da Polícia Federal, muito bem sucedido, jovem, boa pinta, um cara boa pinta, jovem, tinha tudo, cara, era policial. Não, ele não era policial, ele era delegado da Polícia Federal, bem novinho, meteu um tiro na cabeça dentro do banheiro de um prédio aqui em Rio Branco. O que estava faltando para ele? O cara passou no concurso. Tem gente sofrendo porque não passou no concurso. Tem gente sofrendo porque está com a porta fechada. As portas estavam escancaradas para ele. E o que foi que aconteceu? Existia um vazio dentro daquele homem. E esse vazio, a chave, o segredo que preenche é Jesus. Sem Jesus, nada disso vai suprir. Tem gente achando que se conseguir um emprego bom e ganhar muito dinheiro, supriu a necessidade. Nada vai suprir o espaço que é destinado a Jesus. Jesus é o nosso tudo, amém? Quem está comigo aí? A chave mestra, a chave principal é Jesus. Então, Jesus sabia que os discípulos não estavam sabendo quem era ele. Se eu não sei quem é Jesus, eu não tenho um segredo para abrir portas. Eu estou sem o segredo, eu estou sem a chave, eu estou sem a autoridade, porque chave está relacionada no reino espiritual à autoridade. Se eu tenho a chave, eu tenho a autoridade. Se eu não tenho a chave, eu não tenho autoridade. Eu não entro e nem saio, porque eu não tenho autoridade para isso. Algumas pessoas querem sair de alguma situação difícil. Elas entraram por algum motivo numa situação muito difícil e constrangedora, e elas querem sair. Como é que sai? Com a chave, com o segredo. E essa chave é Jesus. A primeira aqui que aparece para nós, a primeira dica que Jesus dá aos seus discípulos, ele faz a pergunta: quem estão dizendo ser o Filho do Homem? O versículo 14 diz que eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Sabe aquele negócio de que quando alguém pergunta alguma coisa que era preciso que você desse a resposta, e você usa outra história, porque você não quer responder ou não sabe? Você sabe aquela história lá do Éden, quando Deus pergunta para Adão: onde tu estás? E Adão estava escondido detrás das palmeiras, junto com Eva, porque tinham pecado.
Se esconderam. Aí o Adão disse que havia se escondido, porque viu que estava nu. Aí Deus perguntou: e quem disse para vocês que vocês estavam nus? Deus faz pergunta, não é porque Ele não... Quando Deus chega no Éden e diz: Adão, filhinho, aonde tu estás? Deus sabia ou não sabia onde ele estava? Deus sabe ou não sabe onde você está? Deus sabe ou não sabe da sua situação e da minha? Deus sabe todas as coisas. E por que Ele pergunta? Ele pergunta porque Ele quer gerar em nós a resposta certa, a chave para sair. Adão poderia ter saído daquela acusação se ele tivesse dito: eu me arrependo, eu pequei, eu desobedeci, o Senhor disse que eu não comesse e eu comi. Mas o que foi que Adão fez? Contou outra história, disse que foi a Eva. Aí a Eva disse que foi o diabo. Aí o diabo ficou sem escapatória, porque um ficou empurrando para o outro. Aqui, quando Jesus pergunta aos discípulos, sabe o que os discípulos respondem? Uns estão dizendo que é Elias, outros estão dizendo que é Jeremias, outros estão dizendo que é os profetas. Irmão, você tem feito o seu devocional? Alguns vão dizer: eu já me acordo em cima da hora, porque ninguém me dá de comer, eu que tenho que trabalhar, como é que eu ainda vou perder tempo com devocional? O senhor não sabe do que é que eu estou passando, não sabe da missa, uma salve rainha. A pessoa vai pegar, deixa a oportunidade de usar a chave, para tirar o foco dela e colocar o foco noutra coisa, noutra pessoa. A minha mulher não se ajeita. Pastor, não tem como, meu marido não me deixa em paz. É um demônio que eu crio dentro de casa faz muitos anos. Eu não tenho condições. Você sabe aquela pessoa que vai, procura, e quem procura acha, alguém para culpar a sua falta de resposta, o seu desconhecimento da resposta, não responde porque não sabe ou porque não quer. Eu preciso responder sinceramente para Jesus: Jesus, se eu não tenho feito isso, o Senhor tenha misericórdia e compaixão de mim, eu preciso resolver isso, mas eu não vou colocar a culpa em ninguém. Eu não vou dizer que o culpado é o meu patrão, o culpado é o governo de esquerda é culpado. Gente, o culpado somos nós, independente do governo, independente de quem você está casado ou nem se você é casado ainda, independente se você está empregado ou desempregado, independente se sua conta tem muito dinheiro, pouco dinheiro ou mais ou menos está recheada, independente de qualquer coisa, você precisa responder sinceramente diante de Deus: Senhor, eu preciso ser sincero diante de Ti, e colocar diante de Deus todas as suas preocupações, porque Deus quer liberar você de situação constrangedora que você entrou. Deus quer lhe dar o segredo, a chave para você sair de uma situação difícil. Quem está numa situação difícil sabe que tudo que vocês precisam é sair. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo e Silas estavam presos. Tudo que eles queriam era o quê? Sair daquela prisão. O que eles usaram? A chave. Qual era a chave naquela prisão? Louvar a Deus. Então eles desceram-lhe o sarrafo no espinhaço do diabo e começaram a louvar ao Senhor, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores sobre a terra, ainda que as ovelhas sejam exterminadas nos currais, e as manadas sejam arrebatadas, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, o Senhor é quem me conduz. Essa era a chave. Aí foi o que aconteceu: as portas se abriram, as correntes se quebraram, Deus tremeu, fez um terremoto, porque eles usaram o que? A chave. Às vezes, no momento da dificuldade, a chave é você começar a adorar a Deus. A adoração é uma chave potente para abrir porta de prisões espirituais. Pastor, e a murmuração? A murmuração tranca mais ainda, fecha mais ainda. Se pegou 15 anos de reclusão, se começar a murmurar, só para 30. Ai, mas eu vou recorrer 60. Ah, mas que Deus é esse? 120. Morre e não sai daí. A murmuração vai trancando mais, e o louvor e a adoração vai abrindo portas. Quem crê nisso? Glória a Deus, aleluia.
Eles passaram a bola dizendo, não responderam. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. No versículo 15, ao que Jesus perguntou: e vocês? Pelo amor de Deus, esquece o outro. Deus está falando conosco. Eu estou pregando aqui hoje, talvez alguém estava pensando: se a irmã fulana tivesse vindo hoje, que essa palavra era para ela, porque ela está presa e murmurando. Se tivesse vindo, vamos esquecer e vamos pegar para nós, porque Jesus volta para eles e diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Quem vocês? Se esqueça dos outros, se esqueça da rede social, se esqueça do que estão dizendo sobre Jesus. Jesus está falando conosco. Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que ele não disse assim que nem eu estou falando, não. Pedro era esperto, apesar de ser muito enxerido, e eu parabenizo todos os enxeridos. Você sabe o que é enxerimento? Enxerimento é quando você está diante da palavra de Deus e você se coloca numa posição de dizer: isso é para mim, eu vou responder, eu vou fazer, essa obra o senhor pode deixar que eu mesmo vou fazer. Pastor, deixe, essa oração eu mesmo quero fazer, aleluia, eu mesmo quero experimentar. Alguém quer ir para a vida renovada? Pastor, deixe que eu mesmo vou para essa vida renovada, eu vou voltar com a minha vida renovada. O senhor pode deixar que esse ministério eu mesmo vou assumir. O senhor pode deixar que essas coisas eu mesmo vou resolver para Jesus, para o meu Senhor. Algumas pessoas vão olhar e vão dizer: olha que enxerimento. Esses enxeridos recebem a chave do reino, e os tímidos nem herdarão o reino. Na tempestade em alto mar, Jesus levantou, repreendeu o mar e o vento, e deu um esporro nos seus discípulos, dizendo: por que vocês são tão tímidos? Porque eles não queriam ser enxeridos, eles não queriam orar e repreender aquela tempestade, eles não queriam se levantar com a voz de autoridade, porque eles não queriam buscar um enxerimento. Eu acho que os enxeridos herdarão o reino dos céus. E eu estou falando de um enxerimento espiritual, e dizer: eu vou repreender agora. Se alguém está enfermo, se enxira e ore, repreendendo a enfermidade, e use o nome de Jesus. Pastor, eu não posso usar o nome de Jesus porque eu sou uma pessoa falha. Você se esquece de que Jesus é a graça. Ninguém faz por merecimento, nunca vai ser por merecimento, sempre vai ser por graça e por misericórdia, sempre. Seja no nome de Jesus aquilo que Jesus chamou você para ser. Não permita que o diabo lhe engane, porque Pedro, com todo o seu enxerimento, foi o único que respondeu e disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Acertei ou não acertei? Me diga se é 10 ou se não é 10. Pedro disse assim: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu sei a resposta. E ele estava cheio, hein? Ele estava cheio. Ele disse: eu sei a resposta. O Senhor, olha, ele diz: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: eita glória a Deus, aleluia. Pedro, cheio do Espírito Santo, porque não foi carne nem sangue que revelou para ele. É por isso que eu estou dizendo que ele disse assim: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, aleluia. Eu não penso ele dizendo: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, eu vejo ele falando com autoridade, porque quem fala pelo Espírito fala com autoridade.
A autoridade é o quê? Chave. Ele recebeu a chave. Ele disse, eu vou abrir agora. Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo para orar na enfermidade. Enfermidade, sai, enfermidade da vida do meu filho, enfermidade. Quem tem a chave, fala com autoridade. Sai, no nome de Jesus. A enfermidade sai correndo. Perdeu as pernas, tanta carreira. Quem fala com autoridade não fica botando boneco. Oh, meu Deus, enfermidade, por favor, enfermidade. Fala que nem gente. No nome de Jesus, fala com autoridade. A autoridade de Cristo é preciso ser usada, essa é a chave. O nome de Jesus é uma chave de autoridade do reino espiritual que vai fazer o milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro cheio de autoridade, aí Jesus vem no 17, então Jesus lhe afirmou. O que foi que Jesus fez? Uma afirmação. Você sabe o que é uma afirmação do Todo-Poderoso? Depois que ele afirma, é como um edito de um rei, não pode ser revogado. Jesus afirmou que você é mais do que vencedor, aleluia. Essa é uma afirmação dele, essa é palavra dele, não tem como sair. Jesus afirmou, bem-aventurado é. Bem-aventurado significa feliz. Olha a chave da felicidade, é ter a revelação de quem é Jesus. Olha, você procura a felicidade nesse mundo, nos prazeres dessa terra, nas riquezas dessa terra que a traça e a ferrugem corroem. Mas a felicidade, a bem-aventurança verdadeira, é ter a revelação fiel de quem é Jesus. E Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, está no meio de nós. Louvado seja Deus, aleluia. Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas. Agora ele está te chamando, Pedro, por nome e sobrenome. Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, eu sei quem você é, eu sei quem você é, e você traz para mim quem eu sou. A minha verdade se mistura agora com a sua verdade, é por isso que agora nós somos um. Aqui juntou Pedro e Cristo, porque Pedro tinha a revelação de quem era Jesus. Jesus já tinha a revelação de quem era Pedro. Jesus já sabe quem é você, já sabe quem sou eu, já sabe quem somos nós. Jesus não tem dúvida de quem sou eu, de quem é você. Jesus já sabe. Agora, existe uma união, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Eu quero ser livre. Eu quero ser liberto. Eu não quero viver em cativeiro. Mas essa verdade, você vai ver pessoas conhecendo a palavra de Deus, que é a verdade, sendo cativa. Tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e vive em cativeiro, de prisões espirituais, porque não tem a revelação de quem é Jesus. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. É essa revelação que traz a verdade para mim. Quando eu sei quem é Jesus, eu me uno com Ele. Ele sabe quem sou eu, mas para que seja uma verdade verdadeira, como diz a missionária Rocilda, verdade verdadeira. E importa que os que me adorem em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores, não falsos adoradores. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Que verdade é essa? É a chave. A chave é ser verdadeiro. A chave é se apresentar para Jesus exatamente como eu sou. E tendo a revelação de quem Ele é, eu me uno e me transformo um com Jesus. Não adianta simplesmente você saber quem você é, você precisa saber quem é Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, disse Pedro, e Jesus disse, e tu és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue que revelaram isso a você,
mas o meu Pai que estás nos céus. Pedro, você trouxe a revelação de quem sou eu, filho, e o Pai que estás no céu, na pessoa bendita do Espírito, me une agora a você. Nós somos um. Aleluia. O versículo 18, também, eu lhe digo, que você é Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Aleluia. A igreja precisa estar edificada em pessoas que têm a revelação de quem é Jesus. Algumas pessoas, inclusive no período da pandemia, entraram numa polêmica satânica diretamente do inferno, do que diz Mateus capítulo 6 e versículo 6, sobre entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com o seu Deus em secreto, e ele secreto te responderá. Filho, projeta para mim Mateus 6, para eu passar aqui na cara do diabo até umas horas. Mateus capítulo 6, versículo 6. Gente, eu fico pensando, porque os desigrejados não precisam ir para a igreja, vocês não precisam estar aqui não, basta você ficar em casa e fechar a porta do seu quarto. A Bíblia nunca vai dizer que eu sou a igreja. A Bíblia vai dizer que eu sou um membro dessa igreja, e eu preciso estar unido a essa igreja. Aqui o versículo, para quem não sabe interpretar um texto, eu não estou falando de texto bíblico não, porque para interpretar um texto bíblico precisa ter revelação espiritual. Eu estou falando em interpretação de um texto básico da cartilha do ABC. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. Tem muita gente que tem secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a igreja. É o lugar onde Deus nos junta para sermos um corpo. Isso aqui é eclésia. A palavra igreja, no original grego, eclésia, significa assembleia. Assembleia significa que nós nos reunimos, várias pessoas se reúnem, e ali é a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas eu sozinho trancado no meu quarto, há de prevalecer o inferno, porque essa oração que eu faço no meu quarto é uma oração, e Deus vai me dar uma recompensa pela minha oração. Eu faço uma oração de adoração a Deus, e essa minha adoração a Deus no meu quarto, eu não pedi nada, eu não pedi no meu quarto, é tanto que Deus nem sabe o que eu quero, Ele vai me dar uma recompensa. Se eu disser para qualquer um de vocês, gente, no final do culto, eu vou lhe dar uma recompensa, meu irmão, ei minha irmã, eu tenho uma recompensa, você sabe o que é a recompensa? Vou lhe dar uma salva de palmas. Não, eu pensava que o pastor ia me dar pelo menos R$1.000. Irmão, olha, quem levar mais gente para o encontro, eu vou dar uma recompensa. A pessoa fica toda animada, trabalha, ganha alma, aí no final eu digo, gente, junta aqui todo mundo, vem cá, irmão, receber a sua recompensa. A pessoa jura que eu vou dar aqui um Pix de R$2.500. Ela está jurando. Eu digo, olha, a sua recompensa, gente, dê uma salva de palmas. Aí a pessoa diz, agora você recebeu sua recompensa. Uma salva de palmas. Ninguém queria receber essa recompensa. A recompensa da oração de adoração, no meu quarto eu não vou estar pedindo. Mateus, pule aqui para mim, meu filho, Mateus capítulo 18, vai lá em Mateus capítulo 18, depois nós voltamos para cá que eu estou falando de igreja, da eclésia. Mateus capítulo 18, coloque aí no 16. No 16, Mateus 18, 16. Coloque no 18. Em verdade lhes digo, que tudo que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, terá sido desligado nos céus.
O que é isso? Chave. Desliga, liga. Desligou. Está enfermidade, desliga isso aí. Desliga que eu não quero desligar, não. Dinheiro, pode ligar. Amor ao dinheiro, desliga. Desliga todas as chaves de amor ao dinheiro. Dinheiro com amor a Jesus, liga. Até o último, vai, funciona. Isso é chave. No 19, olha o que diz o 19. Em verdade, ele diz em quê? Em verdade também lhe digo, que se dois, um mais um, dois. Eu sozinho dentro do meu quarto, são quantos? Tem gente pensando que é dois, só pode ser ele e o diabo. Ele tem que ter outro. Para ser eclésia, para ser reunião, tem que ser dois. Aí a pessoa diz, eu não vou para a igreja, nem para a célula. Basta eu orar dentro do meu quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Eu vi isso no YouTube. Se confia no YouTube. Em verdade também lhe digo, que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vier a pedir, isso será concedida por meu Pai que está nos céus. Lá no 18, ele diz, eu dou a chave, mas precisa de dois. Precisa de igreja, precisa de eclésia, precisa de congregação. É por isso que hoje Deus vai abençoar muita gente nesse culto. Aleluia, louvado seja Deus. Nós cremos nisso. Aí ele diz mais, põe o 20 aqui, para esfregar na cara de Satanás. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus está nessa reunião. Jesus está no meio de nós, Ele está presente nessa reunião, porque essa reunião é no nome dEle. Pode aplaudir a Ele, já que Ele está aqui. Presente na reunião está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presente na reunião, nós nos reunimos e concordamos em oração. E concordando em oração, o Senhor responde qualquer pedido. E no meu quarto? O meu quarto eu vou usar para adorar o Senhor. Voltando para o nosso texto de Mateus, capítulo 16. A gente estava exatamente falando no 18. Na eclésia. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a igreja não sou eu. Eu posso ser morada e habitação do Espírito Santo, mas igreja é onde eu me reúno com outros santos, com a minha fé, e junto nós oramos, e é nesse lugar que o Senhor ouve a voz e abençoa nossas vidas. Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Às vezes o diabo prevalece porque a minha oração é no meu quarto de Mateus 6,6, e lá é para eu adorar. Aqui é para eu dizer, Jesus está na reunião, e tudo que eu pedir agora, em concordância de oração e fé, será concedido pelo Pai que está nos céus. Isso é a revelação, essa é a chave. Tem gente que pega essa chave e deixa aqui e continua trancado. E tem gente que pega a chave e é para abrir, e ele deixa aqui e continua sem abrir a porta que precisa ser aberta. Levante a sua mão que eu vou profetizar. Deus está te entregando chave que vai abrir portas, e você vai receber vitória no nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, gente. Por quê? Porque a gente fecha as portas do inferno. A gente fecha, porque a chave que o Senhor nos dá também fecha portas. Versículo 19: eu lhe darei as chaves, plural, do reino dos céus. Então não é uma chave. Ele está dizendo que vai dar chaves, no plural, porque o reino dos céus, ele não é místico, ele é real. Do jeito que uma porta dessa precisa de uma chave para ser aberta, no reino espiritual também precisamos de uma chave para abrir.
E não adianta que essa chave precise estar comigo. E o Senhor nos dá essa chave, esse segredo, essa revelação. E o segredo maravilhoso que o Senhor liberou aqui para Pedro, a chave dos reinos, e durante muito tempo, eu na minha ignorância, achava que quando chovia era São Pedro, porque ele tinha a chave do céu, e aí abria e mandava chuva. Ô São Pedro, não mande chuva agora não, porque o Senhor tem a chave do céu, tranca aí essa chuva. Eu pensava assim, na minha ignorância. A chave que ele entregou para Pedro não ficou com Pedro, porque a chave é dele, ele entrega na nossa mão hoje. Ele firma um compromisso com a igreja. Nós somos a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, e a chave dos reinos do céu está sobre as nossas mãos, aleluia. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Foi o que ele disse em Mateus 18:18. O que ligar na terra é ligado no céu, o que desligar na terra é desligado nos céus. O que é terra e céu? Reino físico e reino espiritual. Reino físico e reino espiritual. Eu preciso de um milagre, e só Deus pode fazer o milagre. Quando alguém diz só Deus pode fazer o milagre, aí é que fica legal, porque se eu usar a chave certa, eu vou abrir a porta do milagre. Se eu usar a chave certa, eu vou abrir. E o Senhor revela para nós, aqui neste versículo, eu lhe darei as chaves. Ele está falando para Pedro. Por quê? Porque Pedro tinha a revelação de quem ele é. Por que ele não deu para o próprio Felipe? Por que ele não deu para João? Por que ele não deu para Mateus, que escreveu o texto? Foi Mateus que escreveu. Mateus disse: eu estou escrevendo isso com uma raiva tão grande de mim mesmo, porque eu era que era para ter recebido essa chave. Por que eu não recebi essa chave? Por que Pedro recebeu a chave? Mas eu vou dar a notícia aqui, porque vai ter muita gente também, lá em 2024, que não vai fazer como eu. Eles vão pegar a chave. A chave é a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se eu não estou inserido na igreja, se eu não sou membro da igreja, se eu não faço parte do corpo de Cristo, eu não tenho como pegar esse chaveiro, porque são chaves. Ele dá um chaveiro, e para abrir portas, tem portas que a gente pensa que não vai abrir, mas Deus nos entrega a chave, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não prevalece. E tudo, o que ligar, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido ligado no céu. Eu dou autoridade para vocês, disse Jesus. Eu dou autoridade para a igreja, disse Jesus. Pode ligar e desligar, porque sou eu que estou falando. Isso aqui é lei espiritual. Por mais que o diabo se trema no inferno, achando que isso não poderia chegar aos nossos ouvidos, e isso chega aos seus ouvidos, e você recebe a chave, você pode desligar toda maldição, toda mazela, toda contenda, toda confusão da sua casa, da sua família, da sua saúde, das suas finanças, porque Deus entregou a chave. Nós estamos aqui como igreja, e nós vamos usar a nossa autoridade de igreja. As portas do inferno não prevalecem contra nós, aleluia. Apocalipse capítulo 3, verso 7, olha só, vamos sapecar mais essa. Eu aprendi isso hoje de manhã na escola da fé, com o irmão Ney. O irmão Ney disse: eu gosto de sapecar na cara do diabo. Eu vou dar uma sapecada, mas vamos sapecar Apocalipse, vamos para Apocalipse 3, 7, para sapecar, vai queimar agora. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo. A igreja que estava em Filadélfia, e Filadélfia, Filos, que significa Deus, e Délfia, ou Delfos, que significa irmãos. A gente tem aqui uma igreja que tem comunhão, irmãos com irmãos em Deus, através de Cristo. Essa comunhão da Filadélfia trouxe para eles algo maravilhoso, que foi o privilégio de receber uma das 7 cartas do Apocalipse.
E isso quem é que está escrevendo? Estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Você prestou atenção que Jesus sempre está afirmando a verdade? Reafirmando a verdade? O verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Ele escreve à igreja de Filadélfia, dizendo: eu sou o santo e o verdadeiro. Quem está falando é da parte de quem? Do santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. E o que é essa chave de Davi, hein? Ele vai explicar. Que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aqui está colocado no futuro. O futuro chegou, nós somos nós, e depois de nós é nós de novo, é nós na fita, estamos aqui, e essa palavra é para nós. O verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ele tem a chave. E por que a chave é de Davi? A chave sempre foi dele, mas ele confiou a Davi durante um tempo, durante um período. O versículo seguinte, o versículo 8: conheço as obras que você realiza, igreja. Ele não está falando com uma pessoa, ele está falando com a igreja de Filadélfia. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Aleluia. Quem não quer, né, gente? A porta vinda de Deus sendo aberta, a gente recebe. A qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não... Tem pouca força, mas guardou a palavra e não negou meu nome. O cara se desviou, mas continua dizendo: eu estou errado, a palavra está certa. Gente, esse meu líder aí dessa minha célula aí, eu estou desviado, mas essa palavra que ele está pregando é a palavra de Deus, ele está certo, eu estou errado. Gente, esse pastor aí, parece até que ele é arrogante, mas é a palavra de Deus, ele está certo. Eu guardei a palavra no meu coração, eu caí, eu pequei, eu transgredi, mas eu entendo o que é a palavra de Deus na boca de um homem, de uma mulher de Deus, é a verdade de Deus. Eu preciso reconhecer que eu estou errado, a palavra sempre vai estar certa. A palavra de Deus, ela não tem erro, ela não tem mentira, ela é verdadeira, ela é apta para discernir as intenções do coração do homem, digna de toda aceitação é a palavra de Deus. Quem está comigo, dê um júbilo pela palavra de Deus. Quando Jesus diz, voltando aqui em Apocalipse, que agora você vai entender melhor, voltando no versículo 7 do capítulo 3, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Ele está dizendo qual é a chave de Davi, ele está falando para Filadélfia, se referindo a Davi. Quem foi Davi? Aquele que pecou, aquele que transgrediu, aquele homem que era segundo o coração de Deus e adulterou, aquele que era um homem segundo o coração de Deus e matou, aquele que era um homem segundo o coração de Deus e fez coisas erradas, mas esse cara tinha uma chave, que era a revelação do Salmo 51, que pregava o meu discípulo pastor Rogério, 51:10, dispara aqui meu filho, vamos sapecar, 51:10, olha a sapecada, olha qual é a chave que Davi tinha, que talvez você perdeu essa chave, Deus quer te devolver ela hoje. Saul pecou, Davi pecou. Saul era rei de Israel, Davi era rei de Israel. Saul não tinha a chave, Davi tinha a chave. E Jesus disse para a igreja de Filadélfia em Apocalipse capítulo 3 versículo 7, ele balançou e disse assim: eu tenho a chave de Davi. Quem quer? Quem quer essa chave de Davi? A chave de Davi é minha, eu tinha dado para Davi, mas Davi já cumpriu o ministério dele, está aqui comigo. Quem recebe? A chave de Davi. Olha a chave de Davi. Coloca aqui meu filho, Salmo 51:10, Salmo 51:10, olha a chave. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
profeta Natan chegou na casa dele, deu uma piadinha. Você pecou. Davi, como rei, devia ter dito, poderia ter dito: eu sou o rei, você está desrespeitando a autoridade. Manda prender esse profeta. Gente, ele reconheceu que era a palavra de Deus e o errado era ele. Ele sabia o que era que ele tinha feito. Ele reconheceu que a palavra de Deus é verdadeira e ele estava com falsidade diante de Deus. Reconheça os seus erros, os seus defeitos. Diante de Deus não tem como negar. Quando Davi recebe ali, quando o profeta Natan diz: esse homem que você diz que é digno de morte, porque pegou a ovelha do seu vizinho, a única que ele tinha, é você. Davi escreve o Salmo 51, e ali arrependido ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. No versículo 11, Davi com a chave, olha a chave do 11: não me lance fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Pode tirar a coroa, tire o trono, tire o reinado, tire o dinheiro, tire as riquezas, tire a honra, tire tudo. Eu estou no pó, eu estou me vestindo de pano de saco e coberto de cinzas, mas uma coisa eu te peço: não retire de mim o teu Espírito Santo. Pastor Davi estava em adultério, ele deveria pagar, ele pagou, mas o Espírito Santo não se retirou dele. O Espírito Santo não pode se retirar de você porque você pecou, porque você falhou, porque você transgrediu, a não ser que você não tenha a chave de Davi. A chave de Davi, de Apocalipse 3:7, é você se quebrantar diante de Deus e dizer: Senhor, eu errei, eu falhei, tire tudo que o Senhor quiser, eu só lhe peço uma coisa: não tire a tua presença. A tua presença é a chave que eu preciso para me levantar e para vencer. A tua presença é a chave que eu preciso para não ficar prostrado. A tua presença é a chave que eu preciso para não meter uma bala na minha cabeça. A tua presença é a chave que eu preciso para não cair na bebida, para não cheirar pó, para não voltar para a prostituição. A tua presença é a chave que eu preciso, que vai me sustentar de pé, Senhor. Não afaste de mim o teu Espírito. Por isso que Jesus notifica a igreja de Filadélfia dizendo: eu tenho a chave de Davi. Volte para Apocalipse, meu filho. Olha que gostoso a gente ficar para cima e para baixo. Volte para Apocalipse. Volte para Apocalipse, lá onde a gente estava no capítulo 3 e no versículo 8. Volte, no versículo 8, diz o seguinte: conheço as obras que você realizou. Eu sei o que foi que você fez no verão passado, está dizendo Deus, na nossa lataria. Eu sei o que você fez no oculto, porque Deus conhece o oculto e o escondido de cada um de nós. Deus sabe exatamente o que se faz no escondido. Não adianta se esconder de Deus. Ele está dizendo para a igreja: eu sei o que você, eu sei qual é a obra de vocês. Não venha para cima de mim com história não, que eu sei quem você é, rapaz. Eu sei quem você é, rapaz. Eu conheço as tuas obras, sabe o que você realiza. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Como que Deus vai colocar uma porta aberta diante de mim, diante de você como igreja, no erro? A porta é Jesus, e Jesus é a graça é favor imerecido. Não é por merecimento, é por graça. Nós não vamos receber bênçãos de Deus hoje, porque nós merecemos, porque nós estamos debaixo da graça e da misericórdia do Deus potente e verdadeiro. Não é quem orou mais, não é quem jejuou mais, não é quem consagrou mais, é quem entendeu que aqui está o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a revelação, essa é a revelação, aleluia, glória a Deus. Eu coloco diante de ti, Jesus, a porta aberta. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem, vai se alimentar, aleluia. Eu sou a porta.
A porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem é que pode fechar você hoje de se reconciliar com Jesus? Quem pode fechar essa porta? Quem pode fechar a porta da graça? Quem pode dizer assim, hoje você não vai aceitar Jesus e nem se reconciliar? Quem? Quem? Só se for você. Nem o diabo pode fazer isso. A única pessoa que pode proibir somos nós mesmos. Isso chama-se livre-arbítrio, uma lei espiritual. Deus obedece às leis espirituais. Deus, ele não vai fazer uma lei para ele mesmo não obedecer. Ele obedece. Só que o diabo precisa obedecer à lei de Deus. O que está dizendo a lei de Deus? A Deus está dizendo que ninguém pode fechar a porta da graça para nós. Não é o pecado que vai fechar, não é o inferno. Não é o presente, nem o porvir. Não é as profundezas, nem as alturas, nem os anjos, nem os demônios. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nada pode fechar essa porta. Sei que tens pouca força. Tem gente que ainda diz, Senhor, eu tenho pouca força. Ele disse, eu sei que você tem pouca força. Não tem problema você ter pouca força. O problema é você não receber a chave, que é guardar a minha palavra e não negar o meu nome. Davi guardou a palavra, o profeta Natan está certo, eu estou errado. Davi poderia ter mandado prender Natan como rei? Claro. Poderia ter mandado matar. Mas Davi não negou a palavra. Isso é a palavra de Deus. Eu estou errado. A palavra está certa. Eu estou errado. E Davi não negou o nome. A chave maravilhosa, nós recebemos várias chaves hoje, mas a chave maravilhosa, que é essa chave que eu quero liberar na sua vida, é o ministério da reconciliação. É você receber de volta o privilégio de ter o seu nome arrolado nos céus, escrito no livro da vida. Fique de pé no nome de Jesus, que nós vamos estar orando. E durante a nossa oração, eu preciso que você creia que nessa noite, Deus vai abrir portas sobre a sua vida. Oh, louvado, engrandecido seja o nome santo de Jesus. Queridos, e chega um momento que nós nos encontramos com tão pouca força, que a gente até tem vontade de vir aqui à frente, mas existe umas portas que nos prendem, a porta da timidez, a porta da vergonha, mas a pior de todas elas, é a porta da reputação, o medo de ser visto pelos outros, e ser acusado de desviado. Às vezes tem prendido muitas pessoas que precisavam fazer um conserto e não vêm aqui à frente. Essa porta de reputação aberta na sua frente precisa ser fechada hoje. A chave de Davi abre portas, mas também precisa fechar portas. A chave da vergonha de vir aqui à frente precisa ser fechada hoje. Nós precisamos reconhecer que existem coisas que precisam ser encerradas, existem assuntos que precisam ficar no passado, existem coisas que eu preciso resolver, por mais que sejam difíceis, eu preciso fechar algumas portas, e às vezes, não vir aqui à frente, simboliza que a pessoa não recebeu a chave. Eu quero perguntar primeiro se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus, ou aqui ou acompanhando pelo YouTube, para escrever no chat, eu nunca aceitei Jesus e quero aceitar Jesus pela primeira vez hoje. Tem alguém aqui, no nome de Jesus, levante assim a sua mão, quem nunca aceitou Jesus, que quer aceitar hoje. Se tiver alguém acompanhando pelo YouTube, coloque no chat, eu estou aceitando Jesus agora, e Deus vai receber você. Mas agora a pergunta é se existe alguém aqui que quer hoje receber essa chave, que é a palavra.
fazendo um concerto com Jesus. Eu preciso me consertar e eu não posso sair dessa igreja sem fazer esse concerto. Levante assim a sua mão no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Eu quero lhe chamar agora para ser audacioso assim como Davi. Gente, Davi poderia ter escondido o Salmo 91:10 para o pastor Rogênio não ficar pregando. Eu deveria chamar Davi de o rei adúltero, mas eu chamo ele de rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por que ele não ficou conhecido como adúltero? Porque Deus perdoou ele, Deus limpou o pecado dele, Deus quer limpar a sua ficha hoje. Então venha aqui à frente, assim como Davi. Eu vou renovar a minha aliança, porque eu não quero que se afaste de mim o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Os levitas louvam e você é convencido pelo Espírito Santo a vir aqui à frente, dizer: eu quero a chave, eu quero renovar a minha aliança, eu quero refazer os meus votos com o Senhor. Deus, 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 Deus. As quantas gerações perdidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Igreja, abra a porta. E se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Dê para o Senhor agora a sua alma. Teu nome é o mais alto. Teu nome, Teu Jesus, nome é chave. é o maior. Teu nome, No nome de Jesus, é sobre todos. o nome que está acima de todo nome. Os tronos e domínios. Não há domínio sobre o nome de Cristo. Poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. O Santo, o verdadeiro, toda a criação. Oh! Santo, Deus, exaltado, exalte o nome dele, exalte, 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 glorifique e exalte o nome dele. santo pra sempre. Ainda que você não seja santo, você está diante do santo, se faça um com ele.